sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Acha aí, por favor. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Gênesis, capítulo 4. É o primeiro livro da Bíblia. A razão das contendas e de muitas frustrações. Veja lá. Abel e Caim. No versículo 2, diz: depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim um lavrador. Veja só. Abel foi pastor de ovelhas e Caim um lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, o quê? Uma oferta ao Senhor. Quer dizer que a questão de dar ofertas não é do hoje, já vem desde há muito tempo. O Abel era pastor de ovelhas e o Caim era lavrador, era um machambeiro, né? Abel, por sua vez, no versículo 4, trouxe das primícias. Veja lá a colocação aí, no versículo 3. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao... trouxe a oferta. O que Abel trouxe ali? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu e da gordura deste. O que é? Agradou-se ao Senhor de Abel e da sua. Duas pessoas tiveram a mesma oportunidade de fazer o melhor para Deus. A mesma oportunidade que Caim tem, o Abel também tem. Só que é aquilo que dizia aquela irmã. A tia falava: não dá dízimo, não. Eu tenho certeza que das vezes que ela veio para a igreja, ela devia dar uma oferta na hora da oferta. Por ela ter sofrido muito, ter procurado ajuda em vários lugares e ter gasto dinheiro, eu quero acreditar que não lhe custava, na hora da oferta, tirar 10 meticais para dar, tirar 100 meticais para dar, ou se nós tivéssemos algum propósito, alguma campanha, ela tivesse 100 meticais, 200 meticais para dar. Eu creio que isso ela pode ter feito. Mas o que a tia não deixava ela fazer era devolver o dízimo. Não é homem que impede, isso é diabo. Você vê que essa família também sofre com o mesmo. Caim e Abel têm a mesma oportunidade de agradar a Deus, porém Caim leva uma oferta e Abel separa das primícias. Ele separou dos primeiros frutos. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar. A consideração para com Deus. Abel, ele colocou Deus acima de todo o trabalho dele. O ato de separar as primícias para Deus
significa dizer que Deus é tão importante, Deus, Ele é maior, Deus, Ele é grande, e Deus, Ele vale mais que tudo mais que se possa colher ou que se possa trabalhar. Então Abel colocou Deus em primeiro lugar. Ou seja, se não fosse pela graça de Deus, eu não tinha essa machamba. Quem é que dá chuva à terra? É Deus em que dá. Então Abel, ele tira das primícias aqui, do seu rebanho, e da gordura desse, agradou-se o Senhor de quem? E da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Você vê que essa questão de dar oferta, de levar dízimo, tudo é interno, é espiritual, está dentro de nós. A resposta, ela começa dentro do nosso coração. Atitudes que você toma em relação a Deus na igreja, seja lá fora, a resposta começa dentro do espírito, dentro do coração. Logo no espírito de Caim, começou a entrar amargura. Caim ficou amargurado. Como tantas pessoas preparam ofertas e levam ofertas para a igreja, mas o coração fica apertado. Ela não consegue ter alegria naquilo que ela faz, porque está certo de que Deus não vai atender. Deus não recebeu. Deus não se agradou. Então Caim, ele começou a ficar triste. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se todavia procederes mal, és que o pecado jaze aonde? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o que? Dominá-lo. Imediatamente, Caim começou a ficar triste. Isso aí é um ensinamento para você compreender como são tristes, como as pessoas que não vivem uma fé limpa diante de Deus podem carregar uma amargura no coração. E para além de ele ser uma pessoa triste, era uma pessoa desanimada. O semblante descaiu. O que as pessoas lá fora condenam na igreja, não sei se nós temos pedido com excesso, mas isso mesmo leva a Deus a se agradar das suas atitudes. Quando você faz as suas oferendas, quando você separa os seus dízimos e é de coração, você permite que Deus venha se agradar de si. E quando Deus se agrada de si, você traz alegria no coração. Deus, ele abençoa o seu espírito de tal maneira que mesmo quando as respostas não são visíveis, você consegue ser alegre. Você tem segurança naquilo que você faz, no que você fez. Caim começou a ter uma vida atribulada, preste atenção nisso. Ele começou a ter uma vida atribulada. E para além de ter uma vida atribulada, Caim começou a perder a luz. Ele andava desanimado. Ele andava com cabisbaixo. E a Bíblia fala que o pecado jaze à porta e cumpre você dominá-lo. Vai depender de você ter força para poder dominar o que está dentro de você. Aí você não entende por que uma pessoa chega a pegar numa corda, a se matar. Você não entende por que de repente aquela pessoa
que era frequente na igreja, que era firme na igreja, de repente aquela pessoa volta para trás, desanima, perde a confiança. Você não percebe de repente porque aquela pessoa que era frequente, era assíduo dentro da igreja, e de repente aquela pessoa se parece uma pessoa novata na igreja. Paulo sofreu a mesma coisa. Quando a Bíblia diz o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominar sobre ele, Paulo também sofreu a mesma coisa. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, você vai ver só. Lá em Romanos, parece que é 7, exatamente. Capítulo 7 de Romanos. Veja só. Mostra lá. Do versículo 15 em diante. Versículo 15 em diante. Veja só. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de, pois não faço o que? E sim o que? O que eu detesto. Quando uma pessoa ela está triste, ela entra em conflito. O caráter de Caim representa pessoas que não são livres ainda internamente. E quando uma pessoa não é livre internamente, ela está em conflitos. E o apóstolo Paulo mostra ali que ele estava em conflitos. O pecado estava ali, ardendo na flor da pele. Mostra na Bíblia. E ele não sabia nem aquilo que ele estava fazendo. Veja. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Os dois tinham o mesmo privilégio para poder agradar a Deus, e Caim não conseguiu agradar a Deus, e Caim ficou triste e ficou com o semblante descaído. O resultado está ali. O apóstolo Paulo fala que ele não conseguia fazer o bem porque estava lá um pecado. E é o pecado que tira a força de se praticar o bem. É o pecado que faz a pessoa não ter prazer, não ter força de fazer o bem que ela quer fazer. Ela quer fazer o bem, mas ela não consegue. Ela faz coisas que depois se arrepende. Ela toma atitudes que depois produzem a ela um arrependimento amargo. Ela toma atitudes impensadas que depois ela vem se arrepender. O apóstolo Paulo estava a dizer: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, porque é uma força que luta contra mim, e essa força é a minha carne. Amém, pessoal? É a minha carne que luta contra mim. E é essa a razão de muitas frustrações. Enquanto eu não vencemos essa carne, dificilmente nós conseguimos ter um brilho. A luz que você pretende, o gozo da luz que você quer, você só pode tê-lo em Deus se você conseguir vencer essa carne. Porque essa carne, se não vencida, mesmo dentro da igreja, você não vai conseguir ser a pessoa que você quer ser. Você não consegue ser a mãe que você tanto quer ser.
Você não consegue ser o pai que tanto quer ser. Você não consegue ser o funcionário que tanto você quer ser. Enquanto dentro de si você não vence essa guerra interna, enquanto dentro de si você não consegue ter paz com Deus, você não consegue fazer o bem que você pretende fazer. E essa manhã, Deus quer convidar as pessoas que têm um conflito interno. Você está dentro da igreja, mas dentro de você é uma guerra. Você não tem paz, é um conflito. É como se as coisas em Deus demorassem. É como se fosse uma perca de tempo estar dentro da igreja. É como se Deus não estivesse a olhar para você. É como se tudo para você fosse em vão o que você tem praticado dentro da igreja. Hoje Deus quer resgatar você. Amém, pessoal? Eu convidei pessoas, hoje, pessoas que estão presas nas coisas tradicionais. Eu vi uma senhora aqui, carregada na cadeira, eu quero acreditar que ela viu televisão. Se ela estiver aqui, vai ser alcançada. Mas eu queria que você abrisse o coração hoje para vencer os conflitos internos em relação à sua pessoa para com Deus. Pensando em Deus consigo, você tem paz. Se há um conflito em relação às suas atitudes, em relação à prática da fé para com Deus, é porque você precisa de ajuda, porque se você não for ajudado, você vai cometer um suicídio. Caim cometeu suicídio. Pode ser que você não saia daqui para matar ninguém, mas você pode morrer espiritualmente. Você pode perder essa luz, você pode sair da presença de Deus e ficar apagado espiritualmente. Você pode matar a si mesmo. Então Deus, Ele quer avivar o teu espírito nessa manhã. Amém, pessoal? Para que possa servi-lo e saber agradar a Ele. Porque quando você agrada a Deus, serve Ele bem, Deus, Ele se agrada de ti e de seus feitos e permite que você tenha luz. Diga glória a Deus.